Olá pessoal, aqui é Marcelo Saldanha, pediatra, e hoje o assunto que nós falaremos é sobre uma virose chamada exantema súbito. Mas é importante que você compartilhe, que você curta esse vídeo para que outras pessoas também possam aproveitar dessas informações. Bom, o que é o exantema súbito então? Que também é chamado de roséola, diferente de rubéola, é roséola. O nome é estranho também, mas ele é um vírus também estranho, chamado de herpes simples número 6, que esse vírus ele circula no nosso meio e ele é transmitido de contato direto, através de saliva, mão contaminada de uma criança para outra. Esse vírus, ele se propaga na nossa comunidade e ele ataca crianças normalmente pequenas, abaixo dos 3 anos e normalmente crianças abaixo dos primeiros 6 meses, tá? Esse vírus, ele assusta muito as famílias porque ele se caracteriza normalmente por uma febre muito alta que acontece nos primeiros dias de doença. Tem um período de incubação muito curtinho, menos de uma semana, às vezes até um dia, e aí a criança começa com uma febre muito alta. Uma febre bem alta é um momento que as famílias acabam encaminhando as crianças para o plantão ou para o atendimento médico. E aí também, de novo, acontecem essas situações equivocadas, onde as pessoas acabam prescrevendo antibiótico, e esse antibiótico atrapalha muitas vezes o segmento da doença, né? A ponto de que, às vezes, até também pode desencadear uma suspeita de uma alergia ao antibiótico, coisa que não é. Aí, a partir desses dias de doença, que começa essa febre bem alta mesmo, às vezes até acima de 39 graus, 2, 3 dias de febre acaba evoluindo com umas lesões de pele. Umas lesões de pele, assim, que lembram até uma brotoeja, ou uma grosseira, ou um exantema, que a gente chama, que é uma lesão de pele, ou são lesões de pele bastante intensas, que começam principalmente na face, no rosto, e em alguns dias ela se dissemina para o resto do corpo. Ah, mas isso aí não é sarampo? Não, sarampo é um pouco diferente, né? Acaba sendo mais intenso. Isso começa a disseminar no corpo da criança e acaba sendo crânio-caudal, ou seja, da cabeça para os pés, e leva alguns dias para se manifestar. O que chama atenção é que no momento que as lesões se manifestam, ou seja, quando começa a pintar o corpo, a febre normalmente vai embora. Então eu até brinco com as famílias e digo, olha, essas lesões de pele é a alegria dos pediatras, ou seja, quando a gente percebe que está com essa lesão de pele, a gente fica, coisa boa, que não é nada grave, que é esse exantema, essa roséola, e que é uma doença benigna, que do mesmo jeito que veio, vai embora. Normalmente, quando começa a pintar o corpo também, a criança já muda seu aspecto, começa a ficar mais ativa, começa a se alimentar um pouco melhor, começa a praticamente ter os seus hábitos normais. Então, o que acontece? É uma doença benigna que leva alguns dias para ir embora, leva alguns dias para a criança ficar totalmente normal, né? E ela é uma doença contagiosa, ou seja, outras crianças podem desenvolver essa doença. Os sintomas também são como qualquer outro resfriado, pode também ter tosse, catarro, secreção, e a febre alta, como falei para vocês ainda, às vezes alguns sintomas intestinais, né? Uma coriza é importante, esse corrimento no nariz por vezes acontece, e a gente observa então essa evolução como se fosse um resfriado normal, só que no início parece bastante febre, uma febre bem alta, e depois acaba evoluindo para umas lesões de pele. Da mesma forma que esse vírus veio, ele vai embora e não precisa de nenhum tratamento específico com antibiótico, com anti-inflamatório, apenas medicações de suporte, como remédio para dor, remédio para febre, uma boa alimentação, um resguardo, né? E que a criança acaba respondendo de forma adequada e não deixa sequelas e nem volta mais a esse tipo de doença, tá? Então, fiquem tranquilos, se o seu neném apresentar ou a sua criança apresentar alguma doença que alguém disser, olha, exantema súbito ou roséola. Fiquem tranquilos que é uma doença benigna e que vai embora. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe, certamente você vai ajudar alguém que possa também se aproveitar dessas informações. Muito obrigado e até a próxima.